Bom dia, que a graça do Senhor seja conosco. Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 31. Estamos basicamente chegando ao final da nossa série de estudos no livro no estudo sobre a vida de Moisés. Agora nós vamos para o evento em Deuteronômio, capítulo 31. Bom, esses são 54 estudos já no nosso dominical sobre a vida de Moisés. Acredito que a gente, ainda mais uns 4, que ao final desse mês nós encerraremos esta série que tanto nos ensinou, que nos levou a enxergar as imagens da redenção ao longo de uma história, ao longo de um evento e, acima de tudo, diante de um personagem que, como veremos, vai cumprir o seu propósito aos olhos do Senhor. Eu quero convidar você que olhe para Deuteronômio, capítulo 31. Vamos olhar do verso 1 até o verso 8, nesse primeiro momento. Diz assim a palavra do Senhor: Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel, e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passará o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti, Ele destruirá estas nações diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Sehon e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu bem com a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar a estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor, graças te damos por essa manhã, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua palavra, que é tão rica, que é tão profunda, que é poderosa e é capaz de nos instruir, nos ensinar e nos orientar acerca das verdades preciosas do Senhor para todos nós. Auxilia-nos nesta manhã, conceda-nos graça, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, transições, elas não são fáceis, tá? Mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de igreja, nunca será uma situação tranquila para quem enfrenta. Quanto maior a transição, mais difícil ela será. E eu tenho certeza que todos nós aqui já enfrentamos, já tivemos que lidar com transições ao longo da nossa vida. Pais que começam a sentir aquela síndrome do ninho vazio, quando transiciona do cuidado dos filhos para permanecer agora só o esposo e a esposa. Jovens que se casam, que agora enfrentarão uma transição
e extremamente difícil, deixando de ser filho, sendo cuidado em um lar, para agora administrar um lar. Transições são sempre difíceis. Mas louvado seja Deus, que por mais que às vezes a gente não entenda e não veja dessa perspectiva, ou nos deixemos levar pelas orientações do mundo a respeito de como a Escritura nos apresenta, e essa é a grande tragédia da nossa geração, porque nós temos uma geração que está dando ouvidos muito mais a influências do que a própria palavra de Deus. Hoje tem gente aí falando absurdos e as pessoas dizendo amém para elas como se aquilo fosse verdade, ao invés de ouvir o que a palavra, louvado seja Deus, que a palavra do Senhor nos orienta a respeito de todas as verdades relacionadas à vida. Você entende, e Deus, em sua sabedoria, nos deixou aos nossos cuidados verdades que conseguem nos orientar em cada aspecto da vida, seja no lar, seja na criação de filhos, seja como ser um marido, seja como ser um bom cidadão, seja como ser uma esposa, seja na área financeira. A Escritura nos orienta em tudo, inclusive para lidar com as transições. E nós precisamos olhar para o nosso texto e perceber exatamente isso. Um texto de Deuteronômio que nós estamos diante dele nessa manhã vai nos auxiliar, nos dará lampejos a respeito de como lidar com transições. A ideia central que nós tentaremos abordar olhando para esse texto é que, para se ter uma transição saudável, o povo de Deus precisa aprender a confiar em Deus, a ser guiado pela sua palavra e aprender a seguir líderes piedosos. Simples assim. E isso é uma luta para o nosso coração. Isso é um confronto para o coração. Confiar em Deus, seguir suas palavras e ser orientados e buscar líderes piedosos que se baseiam na verdade de Deus. Então vamos lá. Vamos tentar observar dentro do nosso texto como essas verdades são expostas a nós pelo autor sagrado. Nós estamos aqui praticamente diante das últimas palavras registradas de Moisés. E lembre-se que nós já vimos aqui, durante 54 domingos, situações das mais diversas envolvendo esse homem de Deus. De elogios a críticas, de ânimo a desânimo, de motivação a rejeição. Tudo foi vivenciado por esse homem de Deus. E agora nós estamos diante de um dos momentos de despedida, de transição de liderança. E aí a gente deve olhar para as palavras dele e perceber como ele encoraja o povo para essa transição não trazer um peso ao coração do povo, mas sim redobrar o ânimo. E isso é importante. O que ele vai nos mostrar inicialmente é alimentar no coração daquele povo a não cometer os erros do passado, mas aprender a descansar e a confiar em Deus. E perceba como isso é interessante. Nos versos de 1 a 3, você percebe então Moisés falando, Moisés citando a real situação dele. Hoje tenho 120 anos e já não consigo ir e vir, e não sou apenas limitado pela minha idade, mas o Senhor me disse: você não vai atravessar o Jordão com esse povo, quem vai atravessar o Jordão será Josué. Quando a gente olha para a história de Moisés, você percebe que existem 3 grandes momentos distintos, é verdade, dentro desse processo em qual ele foi treinado e ele executou a vontade de Deus. Você tem
Os primeiros 40 anos, quando ele vive dentro do palácio de Faraó, sendo criado como filho da filha de Faraó, desfrutando das regalias do reino, até que o seu coração se dói por ver um judeu sendo tratado de maneira terrível por um egípcio. Ele age e mata o egípcio, por isso ele foge, passando depois 40 anos em um determinado lugar, cuidando das ovelhas do seu sogro, sendo tratado por Deus ao longo desse tempo, para aprender a liderar um rebanho que o Senhor entregará nas mãos dele. Os últimos 40 anos foi basicamente tudo que vimos aqui nos últimos domingos, não é? Anos de peregrinação, de chateação, de revolta, de acusação, de abandono. Você tem tudo isso acontecendo na vida desse homem. E ao final da jornada, como nós vimos em Números, todo esse processo todo esse processo vivido por Moisés, lidando com gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, como eu sempre falo para os presbíteros e para alguns irmãos: lidar com gente não é fácil, não é simples. Lidar com igreja não é simples. São pessoas diferentes, com emoções diferentes, com problemas diferentes, com suas bagagens cheias de traumas, de dores, e palavras e circunstâncias e situações podem fazer aflorar o mais terrível de nós, como também o melhor de nós. Caminhar junto não é simples. Ter um povo coeso, com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, se quedando à verdade, não é algo simples. E imagine tudo que Moisés enfrentou ao pastorear a igreja no Antigo Testamento, conduzindo o povo, e todo o tempo o povo acusando Moisés, dizendo: nos tirou do Egito para nos matar no deserto, nos tirou, tínhamos cebolas, tínhamos alho, tínhamos carne na panela, e agora o que mal temos aqui é esse pão vil, esse pão tenebroso que você nos faz comer todos os dias. Não é uma coisa assim, não é uma situação fácil de administrar e de pastorear. E isso revela de fato o coração humano, porque mesmo tendo todo tipo de experiência com Deus, de vivenciar o cuidado e a proteção do Senhor ao longo da peregrinação, em um determinado momento Moisés faz algo impensado. Deus disse: fale com a rocha, simplesmente peça e ela dará água. Mas Moisés, revoltado com a maneira que estava sendo tratado, com as acusações, e claro que isso se estende a Deus. Deus já havia dito a Moisés: o povo não se levanta contra você, Moisés, o povo se levanta contra mim, desde que eu resolva a situação, apenas peça. Mas não foi isso que Moisés fez. Ele fere a rocha, e fere a rocha 2 vezes. E então Deus, nesse último período da vida de Moisés, diz: Moisés, porque agiste assim, porque entregaste seu coração à desobediência. Lembra? Falamos, nem sempre caminhar o início da jornada, se não tivermos cuidado, não é o determinante para o fim. Porque muitas vezes, muitos de nós têm essa visão de que porque começamos bem, porque pertencemos a uma família evangélica, porque conhecemos as mais impactantes doutrinas teológicas, ou porque, quem sabe, lemos as Escrituras tantas e tantas vezes, isso já é a garantia de que de fato nós terminaremos bem a nossa jornada. Mas isso não é verdade. A vida cristã é considerada como uma luta todos os dias, constante,
diariamente, lutando contra o desânimo que nos impede de prosseguir, de fazer a coisa certa. Deus chamando a nossa atenção de que não adianta apenas conhecer os arcabouços doutrinários. É necessário que isso saia da mente, desça para o coração, transforme os nossos atos, modifique a nossa vida e nos conduza a uma vida de santidade, que é uma luta diária, todos os dias. Pensar diferente é às vezes agir como o povo do deserto. Deus disse: vocês não vão entrar na terra prometida. Como nós falamos, isso é um alerta sério. A caminhada cristã é uma caminhada até o fim. Sim, é verdade que aquele que começou a boa obra vai completá-la, mas a boa árvore, ela produz frutos constantes, no tempo certo, pelo tempo. E um dos eventos, eu já trabalhei aqui com vocês sobre isso, e um dos eventos mais impactantes dentro do ministério de Cristo é justamente aquele momento em que ele se encontra com a figueira. Não sei se você lembra disso. Uma figueira ao longo do caminho, folhas verdes, diferente talvez de tudo em relação à época. Jesus disse: vá até ela, porque se ela está daquele jeito, bela, bonita, cheia de folhas verdes, certamente não dará fruto. Jesus sabia o que ela dizia. Os discípulos vão, não encontram frutos, era apenas aparência, e Jesus disse: nunca mais nessa vida do dia, e no outro dia a água está nascendo. Isso é um alerta muito sério para nós. A caminhada cristã não é uma caminhada de aparência, simplesmente falar. Uma caminhada que exige comprometimento, seriedade. A vida cristã não é uma vida onde ela se aparenta como uma associação atlética, onde você vai aos domingos para se refrescar, para descansar. É um dia de alimento, onde você se abastece para viver nesse deserto, no Egito. A vida cristã é algo sério. E isso chama a atenção por conta do próprio Moisés. Porque Moisés, como nós já falamos aqui, é um líder que presenciou e esteve envolvido nos grandes eventos da história da igreja no Antigo Testamento. É o líder em quem todo mundo olha, é o líder em quem o povo se espelha, é o líder que sim, foi criticado e muito duramente, mas apoiado por Deus, conduziu o povo. Só que a falha de Moisés foi tão terrível por conta da redenção. Nós já falamos aqui, tudo que nós temos revelado é uma história da redenção sendo apresentada. Você já viu aqueles livros infantis de história, em que você, é como se fosse um livro em 3D, quando você abre uma página, uma imagem surge, né, daquela página alta, um desenho, um animal, uma casa, e de repente quando você abre, algo sai dali. É basicamente isso que Deus está fazendo ao longo da história. A cada página da Escritura, algo é formado para apontar para a cruz, para apontar para o túmulo vazio, e não permitir enxergar isso ou revelar essa verdade é de fato tenebroso. E Moisés falhou nisso, quando ele fere a rocha. Ok, não deve ter sido fácil para Moisés ouvir de Deus dizer assim: por conta do seu pecado, Moisés, você não entrará na terra prometida. Que coisa terrível, né? Já pensou, você caminha, conquista, vê as coisas sendo lapidadas, e de repente
Deus diz assim: daqui para frente não é mais com você, daqui para frente é com o outro. E transições são difíceis, porque a gente não consegue às vezes lidar com isso. Às vezes a gente pensa assim: cara, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, eu lutei tanto para chegar até aqui e agora não sei mais. Construir a minha história, construir a minha vida, e de repente agora, por conta disso ou daquilo, eu tenho que mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de situação, mudar de emprego. E lembre-se, recomeçar é sempre mais complicado. Aqueles que geralmente estão envolvidos aí em mudanças constantes sabem muito bem o que é isso. Mas mesmo sendo difícil, eu tenho certeza que muitos de nós aqui nós já enfrentamos isso várias e várias vezes. Talvez Marabá não seja a sua primeira ou segunda mudança. Talvez Marabá seja, sei lá, a 10ª. Talvez a casa que você mora hoje não é a primeira nem a segunda casa. Talvez você olhe para os seus móveis e diga assim: esse guarda-roupa não aguenta mais uma mudança. Essa cozinha não aguenta mais desmontar e montar novamente. Porque de fato é difícil. Se os nossos móveis, eles sentem a mudança, imagine o nosso coração. Como não é? Pastor, meu pai saiu do Piauí em 1952 a pé, veio parar no Pará. Em 57 ele chegou aqui, para eu saber a índole do homem, né? Meu pai mudava demais. Ele pegava uma espingarda doce, um facão na cintura, um paneiro nas costas, estava no mato, voltava uma roça. No outro ano ele levava as pessoas para lá, os parentes da minha mãe. Aí eles começavam a brigar entre si e largavam lá e iam para outro lugar. E mudava demais. Aí eu cresci com ojerias a mudança, eu tenho horror à mudança. Eu dizia assim: eu não vou fazer igual meu pai. Se eu ver alguém vir com o meu, eu vou pegar um pau e segurar ele e dizer: eu não vou sair. Eu sempre dizia isso, porque realmente mudança é terrível. Estou falando de mudança física, né? Isso. Mas toda e qualquer mudança é realmente traumática. Toda e qualquer mudança é. E o que nos faz olhar para a mudança e, apesar da dificuldade dela, deixa eu estar certo que eu me casei em 95, aluguei uma casa, né? A minha casa era fraca, eu tinha vendido outra casa, aluguei uma casa para morar com a mulher. Aí, um mês depois que nós tínhamos alugado a casa, o poço secou. Aí ela falou assim: vamos mudar daqui no contato da casa. Eu falei: não, eu vou cavar outro poço, fazer qualquer coisa. Veja, e é exatamente isso, né? O grande problema é que nós, às vezes, queremos buscar saídas mais fáceis para lidar com as mudanças, e às vezes são as mudanças, são as dificuldades dessas transições que é usada por Deus para nos fortalecer. E vai ser assim, a vida é assim. A vida é assim. Mas qual é o grande fortalecimento? Quer ver? Coisa simples. Quantos dos que aqui estão hoje, quantos dos que aqui estão são filhos de Marabá? Só levante a mão para mim. Quantos são filhos de Marabá? Eu nasci em Marabá, mas eu sou de São Domingos, né? Eu sou muito perto de Marabá. Quantos não são de Marabá? Está vendo que tem mais? Então veja, perceba que nós temos pessoas que não nasceram aqui, que às vezes as suas raízes não são aqui. E se eu fosse aprofundar um pouco mais, a gente ia chegar num denominador muito sério, muito doloroso, que eu poderia perguntar ao final assim: quantos aqui são solitários aqui em Marabá? Solitários do fato que assim, só você, sua esposa e seus filhos, ou somente você, não tem parentes, né, de primeiro grau, enfim. Certamente alguns enfrentariam essa situação.
E o grande diferencial é, qual é o grande... Claro, você vai ter trabalho, você vai ter dinheiro, você vai ter situações que, às vezes, é aquilo que nos faz ficar raízes em determinados lugares, ou raízes profundas, ou às vezes raízes mais superficiais, que podem ser transportadas, né, para outro lugar e ficadas novamente. Mas a minha questão é, o que de fato nos traz tranquilidade para lidar com as transições de maneira não mais fáceis, mas suportar essas dificuldades da vida? O texto diz algo que é fundamental para esse entendimento. Para aqueles que não são de Marabá e que vieram para Marabá, sejam recentes ou há muito tempo, uma das primeiras coisas que nós fazemos em momentos de transição, em momentos de mudança, depois de encontrar a casa para alugar ou para morar, a gente pensa assim: vamos agora procurar uma igreja. Vamos agora procurar a igreja. Não é assim? E por que é assim? É assim por vários motivos. Porque a igreja, pensemos em denominações. A igreja, quando ela não é uma igreja independente, quando ela é uma denominação que se estende, você faz parte dela, não é a nossa, por exemplo. E você tem outras igrejas assim, por exemplo, Igreja Batista, Igreja Metodista, vamos lá, Assembleia de Deus, você tem igrejas que são assim. Quando você adentra ela, quando você senta, se você fechar os seus olhos e ouvir as canções e ouvir a mensagem, você sentirá que está na sua casa. Por quê? Porque são as mesmas canções, é a mesma palavra, é o mesmo ambiente. Isso traz segurança para a gente. Mas eu não estou falando da estrutura, eu estou falando a respeito daquele que sustenta a estrutura. E é exatamente isso que nos faz superar as transições, superar as mudanças, enfrentar com fé todas as lutas que estão vinculadas à transição. Porque pense no povo. Moisés está dando seu discurso de despedida. Eu não vou com vocês, eu já tenho 120 anos, minha força se acabou, mas se fosse isso, a gente resolvia. Mas Deus falou que eu não vou mais com vocês. Você imaginou? O líder, aquele que andou por 40 anos conduzindo o povo, chegar agora no momento final de conquistar a terra. E aí existem os detalhes da importância que a gente vai falar aqui. E ele entregar o cajado a outra pessoa. Isso se torna um tanto quanto difícil, porque, em primeiro lugar, nós temos uma grande tendência de, como seres humanos, entender que o sucesso da missão está relacionado à capacidade do líder que está à nossa frente. Foi Moisés, e agora não vai ser Moisés, vai ser um jovem Josué. Não faz sentido. Como é que a gente vai trocar Moisés ou Moisés por Josué? Josué é nada contra você, mas é Moisés. Mas o grande segredo não está no líder em si. E esse é o grande problema nosso. Nós, em todas as áreas da vida,
nós vinculamos sucesso, melhora às pessoas, aos líderes. Olhamos para a nossa empresa e dizemos que se eu não estiver dentro, ela falha. Ok, pode acontecer, Deus te deu a capacidade. Olhamos para a igreja e pensamos se esse ou aquele pastor não estiver à frente, o dia que esse pastor sair, ou se aquele pastor assumir, as coisas vão desandar. O país não vai progredir se estiver esse ou aquele na presidência. E nós nos esquecemos de que quem conduz o mundo, a igreja, os negócios, o país, é aquele que está sentado no trono. E que todos os homens envolvidos em liderança são usados por Deus, ou usados para o castigo do povo, para fazer com que o povo entenda que precisa de mudança, ou para o benefício do povo. Todos os sonhos são conduzidos pela vontade de Deus. A falta desse entendimento nos fará olhar para as circunstâncias, nos fará olhar para as situações e ter uma visão equivocada. Porque veja, se você olhar para o texto, Moisés vai repetir algo muito importante, que precisa estar no coração do povo. Caso contrário, nós vamos fraquejar em nosso trabalho. No versículo 3, deixa eu dar mais um exemplo, pessoal. Eu fiquei 7 anos e 7 meses sem tirar férias na prefeitura de Ximbara, porque tinha eu e o prefeito, tínhamos aquela coisa de se eu saísse a prefeitura parava. Até um dia que eu fiquei doente, e aí tive que me afastar durante um bom tempo, e a prefeitura não parou. Ano depois, em 1994, nós estávamos presidindo, eu era secretário de processo administrativo disciplinar. E o advogado, o procurador da prefeitura era o presidente. Aí, aliás, eu era o presidente e ele estava acompanhando. Aí, a certa altura, ele disse assim, rapaz, e eu estava pensando para ele tomar a paz, rapaz, eu pensei que agora como vai ser quando isso aí daqui? Eu vou largar isso aqui. Aí eu vim, durante o passado que eu estava embora, a prefeitura ficou lá, ele não largou e não acabou. E não acaba. Ninguém é substituído. Exatamente isso. Porque existe um fundamento dentro do texto que precisa trazer tranquilidade ao nosso coração. E o entendimento disso muda tudo. Muda tudo. Veja. Vamos lá. Vamos só, antes de eu citar um texto aqui. O Senhor Jesus diz assim, ao ensinar o povo no Sermão do Monte, ele diz assim, não andeis ansiosos. Nós somos por natureza ansiosos. Ou não? Somos. Eu nunca passou a noite acordado aqui preocupado, com a conta para pagar, com a prova do vestibular no dia da manhã, com o concurso, com o encontro, com uma conversa. Quem nunca? Mas qual é o fundamento da vida não ansiosa? Você lembra o que Jesus disse? Jesus diz assim, não é ansiosos, porque o vosso Deus sabe o que você precisa. Olhe para os pássaros, olhe para o lírio, olhe para o campo. Eu acredito que essa foi uma das verdades mais impactantes ao meu coração nesses últimos anos. Principalmente, se você acompanhou, principalmente a exposição da Epístola de Pedro. Talvez foi uma das epístolas que mais maltratou o meu coração enquanto eu preparava, mas maltratou bem. Porque em uma das mensagens, eu não sei se você lembra,
o autor em quem eu estava baseando as mensagens no comentário, um escritor disse assim: andar ansioso é acreditar que Deus vai falhar, e Deus nunca falha. Isso destruiu o meu coração, porque de fato nós andamos muito preocupados, e Deus não falha em nada do que Ele estabeleceu. Ele disse lá atrás para Moisés: eu vou resgatar esse povo e vou levar esse povo à terra. Independente dos instrumentos que ele utilizará ao longo dessa jornada, o resultado será: o povo vai chegar à terra. Porque o sucesso da jornada não está nos instrumentos, está em quem controla os instrumentos. E esse é o segredo para aprender a lidar com as transições. Que antes de você chegar lá, quem já está? Deus. Antes dos seus pés pisarem na terra, Deus já está presente. Eu sempre, quando eu vou conversar com um pastor, para convidá-lo para vir trabalhar com a gente em Marabá, todas as vezes eu ligo para todos os pastores que vieram trabalhar comigo, não foram tantos, porque geralmente os auxiliares ficam muito tempo aqui, né? Mas os que eu conversei, eu sempre disse assim, geralmente sempre vieram do Nordeste, né, de outros lugares, de Minas. Eu sempre digo assim: venha para Marabá, porque você vai encontrar a terra prometida. Ele disse: você pode ter passado por uma igreja cuidadosa, mas não igual a de Marabá. Você pode ter enfrentado um conselho piedoso, mas não igual de Marabá. Você pode ter enfrentado um clima quente, mas não igual de Marabá. Sempre. Aí eu digo: venha conhecer, porque você vai ver que de fato é a terra prometida, você fala dele. Mas não por conta da estrutura em si, mas porque Deus de fato tem abençoado. E é esse o entendimento que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Que antes de estabelecer a nossa tenda, precisamos ter o entendimento que Deus está ao nosso lado. E foi exatamente isso que Moisés tenta imprimir no coração do povo. Quer ver? Vamos lá para o texto. Olha para o verso 3. Veja como isso, olha as informações. Moisés disse: o Senhor teu Deus, para falar o quê? Passará, ele destruirá estas nações diante de ti. Verso 6, ele diz: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o seu exército é maior, porque a sua força é maior. Não, por quê? Porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Versículo 8, o Senhor é quem vai adiante de ti. Versículo 23, lá na frente, você vai ler a mesma informação. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, ser forte e corajoso na terra que eu prometi, porque eu serei contigo. Você percebe a promessa de tranquilidade em meio às transições? Não está relacionada ao que você vai alcançar, ou o que vai acontecer, ou à facilidade, ou às dificuldades. Não. A ideia de força, coragem para enfrentar o que está à frente, para enfrentar os desafios, está na certeza
que Deus está conosco. Você tem isso em seu coração? Para tudo que você vai fazer. Você tem essa certeza de que Deus cuida de você, que Deus está à sua frente. Você submete, na verdade, a sua vida, os seus planos, os seus projetos a Deus. Porque assim, às vezes é isso que falta a nós. Nos falta esse senso de dependência, de cuidado, esse senso de certeza que Deus está à nossa frente. E veja como essa informação é fundamental. Essa informação é fundamental. O Filho de Deus vem ao mundo em carne, realiza seu ministério, anima os corações, realiza milagres que nenhum homem foi capaz de realizar. Tudo isso vivenciado e presenciado pelos discípulos. Coisa que você nunca viu e nunca vai ver nessa terra os discípulos vivenciaram. Eles viram o Mestre andar por sobre as águas e acalmar a tempestade. E isso foi tão impactante que eles disseram assim: quem é este? A resposta ecoa pela história: eu Filho de Deus, eu Senhor de tudo, vivo para Ele, dependam de mim. Toda essa situação trouxe ao coração deles a certeza de que agora vai. Esse negócio de correntes, de escravidão, de inimigos contra o povo de Deus, agora chegou ao fim, a coisa vai mudar. Mas o que acontece? Jesus morre. E morre da maneira mais cruel. Porque imagine a confusão na mente dos discípulos. Como é que alguém que tem a capacidade de lidar com os elementos, de tornar a água firme a ponto de ele caminhar por ela, de falar aos ventos e às ondas: acalma-te e emudece, mas não foi capaz de controlar a força humana. Isso parecia fazer sentido. Isso foi tão cruel ao coração dos discípulos que todos fogem quando Jesus é preso, quando ele é crucificado. Quando ele é morto, eles se escondem, eles estão presos dentro das casas, escondidos, amuados, acuados. Vai ser a nossa vez, estivemos com Ele, nos identificamos com Ele, agora será a nossa vez. Mas aí, para reverter a cena, Jesus ressuscita. Agora imagine o ânimo. Ele venceu a morte. Isso é normal. Agora sim, agora a coisa vai. Porque aquele que é capaz de vencer a morte tem o poder de não nos deixar morrer. Mas de repente Jesus diz assim: não me detenho, eu vou voltar para o Pai, eu vou subir. E agora eles estariam sozinhos. Como mudar o mundo sozinhos? O que foi que Jesus disse ao subir? Ele disse: eu irei Consolador, descanse o coração, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do sol. Você percebe como essa certeza mudou o mundo? A certeza de que Cristo está presente mudou o coração dos discípulos de tal maneira que eles enfrentaram a morte por amor a Cristo. Eles enfrentaram os leões por amor a Cristo. Eles enfrentaram a prisão por amor a Cristo, porque eles sabiam que Deus era com eles. A certeza
da presença de Cristo muda a nossa vida. Pastor, isso aí me chama a atenção, uma coisa que a gente sempre fala de Pedro. A Bíblia revela a traição de Pedro, né? A negação de Pedro. Mas eram 12. Não foi só Pedro que negou. Pedro foi mais corajoso que eles aí. Os outros ainda. não negaram em palavras, mas negaram em ato também, fugiram, também se esconderam, igual você está falando. Pedro foi mais corajoso que Pedro eles. é Pedro, né? Porque ele ficou registrado na negação dele, mas todo mundo fugiu. Todo mundo fugiu. Então, a grande questão para nós, em tempos de transições, em tempos de mudança, é saber de fato que Deus está presente, que Deus está cuidando de nós, que Deus cuida da igreja, que Deus jamais desampara o seu povo, que Deus sempre irá levantar pessoas para ser instrumentos dele para a sua vida, para cuidar de você. Quantos hoje não se identificam, não se sentem acolhidos? Quantos amigos nós não fizemos ao longo da nossa jornada, vinculados à fé, se tornaram irmãos, que hoje andam conosco, que há 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, nós nunca imaginávamos que aconteceria, e hoje estão conosco nessa caminhada, abraçando a mesma luta, porque Deus levanta o seu povo. Já. Então veja, essa é a única grande constante imutável na vida. Passará os céus e a terra, governos mudarão, pessoas mudarão, mas a presença de Deus com a sua igreja até o fim jamais mudará. Isso precisa ficar claro em nosso coração. Esse senso de dependência precisa nascer em nosso coração, precisa ser alimentado em nosso coração. Porque, como o Senhor promete aqui ao povo, e quando por meio de Moisés está reafirmando ao povo, dizendo: não temas, Ele não te deixará e nem te abandonará, porque o Senhor promete. E experimentar isso, queridos, é algo impressionante. Eu não gosto muito, já contei uma vez, eu não gosto muito de trazer experiências pessoais, porque cada um tem experiência com Deus, e a experiência é particular, né? E a maneira como Deus sustenta, como Deus cuida da gente, é algo muito próximo, cada um tem a sua história, e já experimentou isso de maneira impactante. Mas, às vezes, eu estou perguntando para os presbíteros esses dias, a forma como Deus cuida da gente é assim. Quando você percebe de fato a mão de Deus, o que deve nos mover de fato é a gratidão e o envolvimento sempre a serviço. Aí eu me lembro quando, já contei isso com os irmãos, mas só para reafirmar, eu me lembro quando eu fui para o seminário, o meu presbitério, na época, disse assim, meu presbitério é minha igreja, né? Eu falei assim, eu entendia o chamado, que Deus tinha me chamado para o ministério, e eu falei, cheguei para o meu pastor e disse: olha, eu quero o seminário, a igreja está falando, está mostrando isso, eu pregava na igreja, enfim, e aí eu, ok, trabalhei ali, fui para o presbitério. O presbitério falou assim: a gente envia, mas a gente não vai pagar nada para você. A gente não tem dinheiro para pagar para você. E eu falei: ok, me enviem, se Deus me chamou, Ele vai me sustentar. Minha igreja simples, não tinha condição. Minha família não tinha condição.
meus pais separados, minha mãe sozinha, cuidava de 4 filhos. E minha mãe falou assim: você vai para o seminário, como é que você vai? A gente não tem dinheiro. Eu disse para ela, eu falei: mãe, fique tranquilo, eu confio que Deus me chamou, que Deus vai me sustentar, eu descanso nessa certeza. Eu me lembro sentado com ela na cama, conversando, e ela falou: se é isso que você quer, eu falei assim: eu tenho certeza do chamado. Eu fui para o seminário com 6 meses de seguro-desemprego, era o dia que eu tinha. 6 meses de seguro-desemprego. E 6 meses de seguro-desemprego passou numa rapidez que não tem como imaginar. Até que as mensalidades do seminário começaram a atrasar. E agora? E o diretor do seminário falou assim: quem não tiver em dias não vai renovar a matrícula. E a partir do que eu cheguei no seminário, eu comecei a escrever cartas para todas as igrejas principais que você pode pensar no mundo espiritual, no Brasil. Mandei carta para o Sul, eu escrevi carta contando a minha história. Eu falei: olha, eu sou seminarista da Bahia, estou no seminário e tal, não tenho condições, meu governo me ajuda, minha igreja me ajuda, e se vocês puderem me ajudar. Mandei cartas para todo o Brasil. Até então, não tinha recebido nenhuma resposta. E lembro do culto de capela, o dia do seminário falou assim: o semestre está encerrando, e eu só quero dizer que aqueles que não tiverem suas matrículas ou não tiverem dias, não poderão renovar as suas matrículas, enfim. O culto de capela começava às 9h30, se não estou enganado. E eu saí dali arrasado. Porque para mim ia ser um atestado de fracasso, será que eu interpretei errado a vontade de Deus? Será que de fato Deus nunca me chamou e eu estava ali insistindo com algo? E eu saí da capela, fui para o quarto sozinho, me lembro como hoje, ajoelhei e comecei a orar. Eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. O Senhor me trouxe para cá, eu deixei minha família, abandonei meu emprego, e eu confiando que de fato o Senhor me chamou, e agora eu estou nessa situação, vou voltar para casa, vou fazer o quê? São as 10 horas da manhã, estava orando no meu quarto, não tinha mais aula naquele dia, saí, fui lá para o refeitório, sentei lá no refeitório sozinho, no seminário, sentado num banquinho branco, cabeça baixa, triste. Aí um colega lá perto do Pará, lá de Belém, ele chegou para mim, me chamava de Baiano, ele falou assim: Baiano, chegou uma carta para você, está lá na portaria. Aí eu disse: não, depois eu vou lá pegar. Depois do almoço eu vou lá. Ele falou: cara, eu acho que é uma coisa boa, se fosse você ler lá. Eu, não, depois eu pego. Eu estava tão desanimado, tão triste. Eu disse: não, depois eu pego. Aí ele foi lá na portaria, pegou a carta e trouxe para mim. E a carta era das indústrias farmacêuticas Hebron. Não sei se você conhece. Muitos medicamentos aí para ela. Aí eu tinha enviado uma carta. Eu tinha enviado a carta para o Conselho da Igreja Presbiteriana de Recife, ao qual esse irmão era presbítero lá. E mandei a carta para eles, para entregar para ele recebeu a carta. E a carta dizia assim, eu abri, e a carta dizia assim: seminarista, recebi a sua carta, e Deus tocou no meu coração, e a partir de hoje, eu vou pagar todo o seu curso. Esse Senhor, ele nunca me viu, ele nunca falou comigo, mas ele bancou meu seminário. Ele não apenas bancou meu seminário, ele mandou dinheiro a mais no seminário e devolvia. Eu passei, a mensalidade era R$375 na época. Ele mandava R$500, sobrava R$125 para ele. O seminário me devolvia e era o dinheiro que eu passava o mês, R$125. E ele bancou o meu seminário sem me conhecer. O
No final do meu curso, em fechar, ele disse, a secretária dele me liga e disse assim: seminarista, nosso contrato encerra, que Deus te abençoe, que bênção, foi uma parceria muito bonita, você estudou, boas notas, nós queremos louvar a Deus pela sua vida. E a festa da formatura, eu disse: olha, minha turma não vai ter festa, minha turma é pequena, só tem 6 alunos, vai ser só colação de grau. E ela disse: não, beleza, Deus abençoe. Em 20 minutos, o telefone toca, mandaram me chamar. Aí ele disse assim: olha, mais uma notícia para você. O presbítero Josimar mandou avisar que você vai fazer a festa, que vai bancar a festa do seu turno. Ele bancou a festa da minha turma. E ele ainda mandou avisar mais, que ele vai estar presente na sua formatura. Ele veio para Teresina, veio para minha formatura, e no final ele disse, passaram a palavra para ele, disse: olha, há 4 anos atrás eu recebi uma carta desse seminário, de um aluno, e ele contava a história dele. E sim, a gente tem ajudas, mas para ajudar, tem todo um processo. Porque a gente tem que conhecer. Naquele Deus tocou no meu coração, dizendo: pague o seminário dele. E ele pagou o meu seminário. Isso para mim foi tão impactante, toda essa história. É que assim, como não perceber a mão de Deus estando à frente de tudo? Como não descansar na certeza que Deus cuida de nós? Isso aconteceu comigo, com uma experiência pessoal minha. E eu nunca esqueço disso, porque isso veio à minha memória para dizer assim: sirva, ensine, se esforce, porque eu sou contigo. E foi eu que tinha condições. Eu estava até conversando com o Romulo e o Márcio esses dias, e eu falei justamente sobre isso, porque tem um texto bíblico que Deus tocou muito no meu coração. Quando Deus diz assim: ainda que todos te abandonem, seu pai e sua mãe te abandonem, eu serei contigo. Deus, Ele está à frente. Essa certeza muda tudo. A certeza de que Deus é conosco, de que Deus está à nossa frente. Ele diz: ser forte e corajoso, não desanime, eu estou contigo. Precisa ser real na nossa vida. Para mim foi dessa maneira, forte dessa maneira. Isso até hoje me impacta, isso até hoje me motiva, isso até hoje me impulsiona. Eu tenho, que cabe a mim, de fato, é me esforçar e me entregar a esse Deus que cuidou de mim desse jeito. Mas a grande questão é: qual é a sua história de cuidar de Deus? Você tem experimentado isso. O cuidar de Deus em uma terra estranha, cuidando de você, sustentando você. O cuidar de Deus em uma igreja. E a grande questão é, eu termino dizendo exatamente isso: sirva a esse Deus, se esforce para viver para esse Deus, porque Ele tem cuidado de você, Ele é à sua frente, Ele está contigo. Nos dias solitários, nos dias de lágrimas, nos dias de dores, quando você pensar que Deus está distante, não veja isso. Deus é contigo. Nas transições, sejam as mais difíceis, lembre-se: Deus está contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Ele prometeu: eu estarei convosco. E a gente tem experimentado essa verdade de tempo ao fim. Ame esse Senhor que está nos conhecendo. Fácil nunca vai ser, porque os dias foram difíceis para mim, para você. Mas uma coisa eu posso dizer com toda certeza: Deus jamais nos desampara. Ele sempre ouve a oração daquele que se entrega. Faça isso. Se entrega ao cuidado de Deus. Veja a mão dele em nome do Senhor. Deus nos abençoe. Deus nos sustente. Semana que vem nós continuaremos em nome de Jesus.
Amém. Feche os olhos. Vamos orar. Graças te rendemos, Senhor, poderoso Deus, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. E às vezes em detalhes imperceptíveis, pequenos, às vezes detalhes gigantescos, abrindo o mar, mas quer seja nos pequenos ou nos grandes, o Senhor é presente na vida do seu povo. Cuide de cada família aqui, cuide de cada coração, cuide da sua igreja, das nossas ansiedades, das nossas preocupações. Mas apesar da nossa falha, apesar de nós, glória seja dada ao teu nome, porque não são as emoções que conduzem a nossa vida, é a certeza de que o Senhor é conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa certeza. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a minha apresentação será o verso 3, tá? Deuteronômio 31, verso 3. Que Deus abençoe, Deus nos sustente na vida. Amém.